Em Santa Catarina, dezenas de crianças e adolescentes sem família vivem em casas de acolhimento até tornarem-se adultos. Por outro lado, milhares de pessoas estão inscritas para adotar um filho. Como explicar essa contradição? A resposta leva a uma conclusão triste. Para uma criança que perdeu os pais, ou que foi abandonada, ou mesmo está em risco, o tempo é muito curto. Se passar dos 3 anos de idade, tem poucas chances de ser adotada. Hoje, o programa Alcance debate a adoção tardia e esclarece como o Ministério Público atua nos processos que podem mudar a vida de uma criança que ainda não encontrou uma família. Hoje, o programa Alcance mostra a atuação do Ministério Público nos casos de adoção. Ao contrário do que a maioria pensa, o processo é simples e pode ser muito breve. Mas depois que uma criança completa 3 anos de idade, as chances dela conseguir uma família são menores a cada dia. Não é a justiça que atrasa a adoção. As exigências de quem quer um filho fazem com que milhares de crianças e adolescentes tornem-se adultos sem nunca terem alguém para chamar de pai e de mãe. Esta moça segue a mesma rotina de outras que também estudam para o vestibular, com uma diferença. Desde os 2 anos de idade, ela mora em uma casa-lar. Completou 18 anos sem ser adotada. Para mim foi uma experiência boa, porque hoje eu posso passar para outras crianças que a vida não é um mar de rosas, né? E que quem tem mãe, tem pai que valorizam, porque é bem difícil. Tu não tem aquela pessoa em cima de ti para te mostrar o que é certo e errado, tu acaba errando bastante e tem que ter força para levantar a cabeça e seguir em frente. As melhores amigas também moraram na casa-lar até tornarem-se adultas. A primeira família destas jovens é a que elas mesmas estão construindo. As 3, na verdade, moram com o marido. Uma mora no Campeche, a outra em São Paulo e a outra na Trindade. O número de pessoas inscritas para adotar um filho é mais do que o dobro do total de crianças e adolescentes sem uma família. 70% têm entre 8 e 17 anos. De cada 10 interessados em adotar um filho, 8 querem uma criança com menos de 3 anos de idade. Na década de 1990, esta casa-lar foi criada para abrigar crianças portadoras do HIV, à espera de uma família. Hoje, crianças com e sem o vírus convivem sob o mesmo teto e sob os mesmos cuidados e carinho. O preconceito contra o vírus foi vencido, mas 8 crianças e adolescentes enfrentam agora outro estigma. Têm de 4 a 12 anos de idade e não conseguem uma família. A nossa realidade aqui não foi HIV que impediu isso, não foi a cor que impediu isso. Foi a idade mesmo, é o preconceito com a idade. Esta casa cheia é a melhor resposta contra o preconceito em relação à adoção tardia. Dos 5 filhos de Paulo César e Luciana, 4 foram adotados. 2 meninas já eram adolescentes. Depois de 3, 4 anos, fica até mais fácil de cuidar, porque já passou as doenças que mais dão problema e tudo. Assim fica até mais fácil de cuidar da criança. Tainara, que hoje tem 19 anos, foi adotada aos 16 e até hoje mora com os pais que escolheu. Quando elas te chamam de mãe pela primeira vez, é uma coisa que eu nunca esqueço, né? Porque tu acaba criando uma amizade antes de tu te sentir mãe ali. Eu sempre quis ter eles como pai e mãe, né? Sempre tive isso, mas nunca tive coragem assim, de falar. Quero que vocês sejam meu pai e minha mãe. A convidada desta edição do Alcance é a promotora de justiça Priscila Linhares Albino, coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa Catarina. Bem-vinda ao programa, promotora. Obrigada.
Quando a gente mostra uma matéria dessas, é bom a gente esclarecer que não é culpa da justiça, do processo, o fato dessas crianças, às vezes, passarem toda a infância, chegarem a serem adultas e ficarem numa casa dessas. Isso é bem importante esclarecer, né, promotora? É verdade, Ângelo. São diversos fatores que contribuem muitas vezes para a permanência desses meninos e dessas meninas nessas entidades de acolhimento. Entre eles, a idade com a qual eles vão para esses lugares, né? A idade na qual eles se encontram em situação de vulnerabilidade social e são encaminhados para essas casas. Outro fator importante é que quando eles são retirados das suas famílias, nós temos a possibilidade desses pais, né, pai ou mãe, os responsáveis, recorrerem à justiça para que essa retirada não aconteça, para que eles voltem ao seio familiar. Então tudo isso pode postergar o encaminhamento desses meninos e meninas e, como nós sabemos, no Brasil nós temos um perfil que é muito restrito, de 0 a 3 anos, né, onde há a facilitação do encaminhamento dessas crianças para as famílias. Dessas crianças que estão nas casas de acolhimento, nessas entidades acolhedoras, apenas 20% já estão aptas a serem adotadas. As outras passam por um processo ainda de destituição da família ou de ficarem prontas para adoção. Quais são esses casos que necessitam desse procedimento, assim? Bom, o encaminhamento para uma entidade de acolhimento não necessariamente é um caso de quebra de vínculo com a família, né? Pode haver a suspensão momentânea, né, da possibilidade dessa criança ou desse adolescente ficarem em suas casas. Por quê? Por exemplo, o uso de bebidas alcoólicas pelos pais, né, torturas, surras, nós temos casos de uso de drogas também pelos pais, inúmeras situações de violência sexual que faz com que esses meninos e essas meninas, muitas vezes, sejam retirados das suas casas, mas também existem possibilidades dentre essas onde eles retornam. E a mudança da lei que aconteceu em 2009 no Estatuto da Criança e do Adolescente nos pede aos operadores do direito que trabalhem muito esse retorno à família biológica, que se retire o agressor, mas que se priorize, logicamente, e sempre a criança, o convívio da criança naquela família. Nós sabemos que em inúmeros casos isso não é possível e é aí onde ela vai ficar em definitivo, ou seja, esse processo vai ser finalizado e ela vai estar lá sem vínculos com a família biológica e aí sim apta para ser encaminhada para uma família substituta. E dessas que estão aptas então a serem adotadas, 20% estão nessa idade, que é aquela idade que os candidatos a serem pais adotivos não gostam de adotar criança, ou seja, acima dos 3 anos de idade. O Ministério Público atua de alguma forma diferenciada para estimular a adoção dessas crianças? Olha, a campanha Laços de Amor, que foi desenvolvida a partir de 2011 com diversos parceiros do Ministério Público, ela vem trabalhando para sensibilizar a sociedade da importância de se dar uma família para crianças e para adolescentes, crianças maiores e adolescentes nesse sentido. Então nós precisamos conscientizar a sociedade. Mais do que isso, promotores e juízes precisam agilizar os processos referentes à adoção quando é possível. Nós sabemos também que esse agilizar não é algo que possa atropelar os trâmites devidos. Por quê? Porque nós temos que observar, por exemplo, no estudo social, que ele precisa ser feito logicamente, com brevidade, mas sem desrespeitar alguns critérios. Né? Critérios como averiguar qual a condição que aquela família vive, como é aquela vida em sociedade, né? Como esse casal convive, como vai ser o meio que essa criança, meio familiar que essa criança, para o qual essa criança vai ser encaminhada. Então é um processo que o Ministério Público acompanha do início ao fim, até o encaminhamento dessa criança. Ele tem se preocupado com a agilização desses procedimentos, desses processos, desde a habilitação das pessoas que têm intenção de adotar, mas é um processo que tem que ser feito, acima de tudo, com muita responsabilidade. Há uma prioridade na análise desses casos, promotora, entre os promotores da infância que atuam em várias áreas do direito da infância? A infância e a adolescência, segundo a Constituição, ela é uma prioridade absoluta. Então, no Ministério Público Catarinense, penso que em todo o Brasil, todos os casos referentes à infância são olhados com prioridade. Contudo, nós sabemos que esses casos de adoção eles demandam uma maior agilidade, justamente porque, como você bem salientou, pouco tempo pode fazer muita diferença na vida de uma criança que pode passar aí toda a sua vida numa entidade de acolhimento porque perdeu ali alguns meses e deixou de ser encaminhada. Por exemplo, uma criança que tinha 3 anos e que por causa de meses fez 4 anos e aí já não se enquadra em diversos perfis de pessoas que têm a intenção de adotar. A gente vai fazer um breve intervalo, então, depois tem bastante perguntas do povo muito interessantes a respeito dessa questão da adoção. Fazemos um intervalo e voltamos em seguida.